Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a continuação de um vídeo sobre Martinho Lutero, uma série de vídeos sobre Martinho Lutero. Algo que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui é que quem não assistiu o primeiro vídeo, primeiro assista, está aqui nos cards, e segundo, que eu venho trazer uma resenha, a resenha deste livro do padre Júlio Maria de Lombaerdi, O Diabo, Lutero e Protestantismo. Este vídeo é um vídeo de resenha, assim como foi o anterior. Não é um vídeo sobre refutação às 95 teses protestantes, não é um vídeo de refutação contra as 5 solas, ou um vídeo de refutação ou resposta aos protestantes, ou resposta ao protestantismo. Não é isso, é um vídeo de resenha. Todo vídeo aqui no canal, quando se trata de livro, é um livro de resenha, tá? A gente não trata o assunto de forma geral, mas trata o assunto que está no livro, de forma superficial, não total, porque você vai ter que ler. E outra coisa, no final desse vídeo vai ter uma especulação. O que é uma especulação? Algo que eu não sei, mas que de repente veio um pensamento e eu comecei a especular esse pensamento através da leitura desse livro. Vocês entenderam? E eu não vou fazer esse papel de ficar refutando os protestantes ou o protestantismo, porque o Concílio de Trento já fez isso. Ou temos pessoas muito mais capacitadas do que eu para que seja feito isso. Até porque não é o objetivo deste canal ficar fazendo vídeo resposta para ninguém. Para ninguém, entendeu? Porque para você debater tem que ter humildade, algo que é difícil em ambos os lados. Então primeiro temos que ter virtudes. Agora, eu vim tratar nesse vídeo aqui sobre os 3 sacramentos principais que Martinho Lutero se opôs: o batismo, a Eucaristia e a confissão. Primeiro, Martinho Lutero tinha grandes problemas com a Eucaristia. Por quê? O que é a Eucaristia? Vamos separar a Eucaristia de ceia. Quando Jesus, na última ceia, está se referindo, ali acontece a primeira missa, que também é uma ceia. Então ela tem duas realidades. Além dela ser uma ceia, ela é um sacrifício. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na Eucaristia nós temos um fenômeno chamado transubstanciação. Para que seja um verdadeiro sacrifício, é necessário que seja o próprio Cristo sacrificando. De novo, não. Ele se sacrifica de maneira incruenta, sem dor, em ato, o que já foi feito em potência no Calvário. Então, a missa é um sacrifício, é o Calvário. Então, a diferença entre uma ceia e entre um sacrifício. Estão entendendo? Na ceia protestante, você tem o quê? Pão e vinho. As substâncias de pão e vinho. Termo, substância, significado, o que é? O que é o objeto? Ou seja, não é substância, elemento químico. Substância no termo aristotélico do que é a coisa. Estão entendendo? Ok. Não confunda com elemento. É substância. São coisas diferentes, são termos diferentes. Se atentem à palavra. Logo, há uma transubstanciação na missa com a Eucaristia. O vinho não é mais vinho, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pão não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo inteiro ali, separado em sangue e corpo. Por isso que é um sacrifício. Estão entendendo? Por isso que no catolicismo é compreendido o termo transubstanciação para que, ao comungar o pão, você não está comungando o pão em si, está comungando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao comungar o sangue, você não está comungando o vinho, está comungando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Agora, na ceia protestante, é só pão e vinho. É só uma lembrança, é só uma rememoração. Não há nada de sacrifício. Tá entendendo? Você não consegue a graça através da ceia, mas consegue através da Eucaristia. Mas como que você consegue chegar até a Eucaristia se todos somos pecadores? Através de uma confissão. A confissão nos retorna ao estado de graça, para que nós estejamos aptos a receber a comunhão. Diferente do protestantismo, que tanto faz, você não precisa se confessar, você precisa apenas ter uma certa contrição, mas não precisa ter uma contrição perfeita, para que você coma o pão e vinho. Porque o pão e vinho é só pão e vinho, não é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendem a diferença? Então,
Martinho Lutero, desde o início, ele queria retirar a ideia de sacrifício da Santa Missa. Tanto é que as missas alemãs, na época, eram iguais às missas católicas, mas sem a ideia de que por trás ali há um verdadeiro sacrifício. Entendem a diferença? Não é um novo Jesus, é o mesmo Cristo que nós recebemos, e através da Eucaristia recebemos o Cristo em si. O segundo fator é o batismo. O batismo é algo que foi completamente, quase que eliminado entre os protestantes. Ele é apenas um símbolo, uma ideia de que você se converteu. Por quê? Porque como não há graça, a graça não atua através da natureza pelos protestantes. Por quê? Porque você precisa só apenas crer. Crer forte. Peca forte, mas crê mais forte ainda. Lembra? Então o batismo é apenas uma confirmação ao público e não uma infusão da graça para que elimine os pecados. O pecado que a gente vem com ele, né? O pecado original, que o bebê vem com o pecado original. Então, para o protestante, não tem uma graça que atua através dos sacramentos. Não existe isso. Por quê? Porque você precisa ter uma igreja ou um pensamento de que as coisas são apenas espirituais, em potência. Então, a igreja, não existe mais a igreja física, só existe a igreja em potência. Entende a diferença? Então não tem como tu ter uma confirmação entre os protestantes de que o batismo, a Eucaristia, o casamento são de fato sacramentos. O casamento é um outro sacramento de fundamental importância. Por quê? Porque nós entendemos que o casamento só existe em estado de graça, ou seja, homem e mulher em estado de graça, ambos se unindo de forma permanente. O que Deus une, o homem não separa. Não, o casamento é indissolúvel. Não tem como dissolver o casamento. Uma vez casado, homem e mulher serão uma só carne e um só espírito. Sabendo disso, o casamento é uma instituição de nosso Senhor Jesus Cristo que foi elevada a sacramento. Ou seja, ele já existia, ele foi instituído como sacramento. Porque o casamento do homem e da mulher também é um casamento com o próprio Deus. Então, Martinho Lutero se opôs, por quê? Porque o casamento deixava o homem fixo com apenas uma mulher. E isso é muito bizarro, assim. Através desse livro, ele mostra um pouco das cartas de Martinho Lutero. E, a princípio, ele não tinha uma ideia certa do que seria o casamento. Ele permitiria o casamento na sua doutrina, mas ele não é que ele não permitisse que fosse dissolvido. Mas ele também não era contra que você se casasse de novo. Então você poderia descasar e casar de novo conforme um intermediário. Então desde que tivesse um intermediário para confirmar que você estivesse casado, você poderia se casar de novo. Então teria um recasamento. Entende? Não que ele eliminou necessariamente o casamento, mas o casamento ele se tornou apenas um contrato social. Assim, por exemplo, se você se casa no civil, tá, daí eu não quero mais casar no civil. Você vai lá no fórum e não casa mais, tá? Você está descasado. E daí você acha outra mulher e casa de novo. É mais ou menos essa ideia. O casamento civil, acredito, veio dessa ideia de Lutero. Porque você poderia casar, depois casar de novo. Então você tem um intermediário que vai lá, assina que você casou. E depois um intermediário que assina que você está se descasando. É mais ou menos essa ideia por trás. Então a ideia de sacramento, de que existe uma matéria e essa matéria está ligada através da graça, não existe mais. A matéria não tem mais nenhum poder. Entendeu? Sobre a pessoa. E a confissão, que é o quarto sacramento, falei que ia ser 3, batismo, Eucaristia, confissão e casamento. A confissão, como eu já falei no vídeo anterior, acho que as pessoas não estão entendendo, porque a confissão é de fundamental importância, porque só através da confissão que nós conseguimos o estado de graça. Nós sabemos que a contrição perfeita também leva a esse estado de graça. No entanto, a contrição perfeita é extremamente difícil de se obter. Não é fácil você fazer uma contrição perfeita. Então nós temos o sacerdote que confirma que você está arrependido. E através de um poder que é do próprio Cristo, elimina nossos pecados. A confusão entre os protestantes, e principalmente na época, do protestante que eu estou falando aqui, tá? Deste livro, lembre-se, deste livro, daqui ó, deste livro, aqui ó, tá vendo? Livro, este livro, não é de vocês protestantes neopentecostais e etc. do ano de 2020. A complicação nesse tempo era que a Igreja Católica, ela estava, para o Martinho Lutero, ela estava se utilizando do seu poder
como um poder, além de ser um poder atemporal, um poder temporal, ou seja, tinha casos de corrupção na época, de fato existia. Isso é inegável. Seria negar a própria história se a gente falasse que não. Tinha venda de indulgências? Tinha. De fato. No entanto, o que Martinho Lutero não entendeu é que ele, dizendo que por ter indulgências, há venda. E ele não condenou a venda, ele condenou a indulgência. Tá entendendo a diferença? Então a indulgência não é o problema é a simonia. Simonia é a venda de indulgências. Entendeu? Esse é o primeiro ponto da incompreensão do Martinho Lutero. Agora, tinha outras questões muito embaralhadas na cabeça dele, como a sola escritura, né? Então você tinha que provar que ele estava errado. Então Martinho Lutero falava assim: eu não estou excomungado, porque você tem que provar através da escritura que eu estou errado. Ele lançou a ideia de sola escritura. E ele percebeu que aquilo poderia ser um argumento contra a Igreja Católica. Por quê? Porque se cada um interpreta da sua maneira, não tem como condenar ele através da escritura. Ele lançou essa ideia. Então quando a gente vê pessoas falando assim, não, é só escritura, de quem? De onde que saiu essa ideia? Martinho Lutero. E aí que a gente vê as pessoas citando versículo, não sei o que, como um advogado, sabe? Porque Martinho Lutero teve essa formação, teve essa ideia de que eu tenho que comprovar através da escritura, apenas através dela, tudo que tem. Isso é um problema porque também tem a questão da razão natural, de que eu posso provar Deus através da razão. Isso é inconcebível para Martinho Lutero, só concebe Deus através da fé. E as duas são inconciliáveis. E aí a gente vê a influência em Kant nisso, porque Kant tem a separação entre o mundo externo e o mundo interno. Tá vendo onde que leva as coisas? E também, agora uma especulação minha, sobre essa questão de Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, claramente, neste livro, lembrando, resenha do quê? Deste livro, ele estava se demonstrando que ele era contra o Papa e contra toda a estrutura da igreja. Não importava muito o que ele estava descrevendo ali. Ele tinha que criar uma coisa diferente da igreja. Então, dá para perceber que é uma nova doutrina. Não é a doutrina dos apóstolos, não é a tradição apostólica. É uma nova doutrina. Tá? É um novo Jesus, é um novo evangelho, etc. Não há uma continuidade, não é a tradição dos apóstolos. Tá? Por mais que as pessoas tentem te convencer, mas não é a mesma coisa. É uma nova ideia, é uma nova filosofia. E está bem claro nas cartas de São Paulo que você não deve acreditar em doutrinas humanas. E aí a doutrina humana de Martinho Lutero inclui-se nisso. A gente tem que eliminá-la, porque ela claramente é a doutrina humana. Ela foi inventada. Ela pode ser muito bem articulada. Isso é verdade. Tem pontos de articulação que ele conseguiu construir, mas ela é apenas uma doutrina humana. A gente não pode esquecer disso. E eu comecei a especular, agora é um momento de especulação, tá? Especulação. Não é o livro não fala sobre isso. Isso é especulação. À época, Martinho Lutero estava na Alemanha, Wittenberg. E na mesma época a gente tem Maquiavel, na Itália, certo? E aqui, eu marquei aqui, tá? A época de Maquiavel foi de 1469 a 1527. Lutero foi de 1483 a 1546. Como a gente sabe, Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, e no Príncipe ele falava que o príncipe tem que ter virtude, que é a capacidade de se, como é que pode ser, um jeitinho de agradar tanto os servos quanto os nobres, etc. Se precisa matar os nobres, mata os nobres. Se precisa matar os servos, mata os servos. Você fica articulando essa ideia. Essa ideia do que o príncipe tem que ter essa tal de virtude. E quando você olha a história de Lutero, na sua vida moral, parece que ele está tendo essa tal de virtude. Por quê? Porque ele estava entre os seus asseclas, seus adeptos, ele escrevia uma coisa. Quando era para convencer os outros, ele escrevia outra coisa. Quando era para entrar em acordo com algum príncipe, etc., ele escrevia, agradava o príncipe. Quando o príncipe não gostava dele, ele xingava o príncipe. Então parecia que ele estava tendo essa tal de virtude do Maquiavel. Isso é uma especulação. Lembrando, não está neste livro, não está. Mas por que eu estou dizendo que parece? Porque eu acredito que tem uma influência. Eu não posso provar, não sei, é uma especulação.
Porque ele começa a especular, ele começa a brincar entre os príncipes quem que apoia ele. O príncipe da Inglaterra, o príncipe da Áustria, o príncipe da Alemanha, e ele começa, os ducados, quem que apoia quem ele, como se fosse realmente essa virtude maquiavélica, tanto pregada por Maquiavel, obviamente, no livro O Príncipe. Então eu não sei se Maquiavel influenciou Lutero ou Lutero influenciou Maquiavel, qual livro veio primeiro, qual escrito veio primeiro. Então é muito interessante você pensar isso, porque nos escritos, claramente, no final do livro, ele não está arrependido, mas ele está amargurado, que nem Judas. Judas percebe que traiu Jesus e ficou desesperado. Lutero tem esse sentimento de amargura, pelo menos nos escritos parece isso. E ele não quer aceitar que está errado, mesmo sabendo, mas ele não se arrepende. Esse é o problema, ele dá continuidade. E realmente parece uma guerra que ele quer travar com o papismo, que ele chama. Ele quer destruir o papismo, ele quer destruir, que é uma sociedade igualitária, onde não tem a hierarquia de uma instituição, da igreja, etc. Isso é muito interessante, por quê? Porque claramente a gente vê que as ideias que mais influenciaram e degradaram o mundo ocidental vieram da Alemanha. Perdão aos alemães, mas eles vieram de uma fonte que foram influenciados por Martinho Lutero, principalmente Kant. Então, eu fiquei meio pensativo através desse fenômeno do Maquiavel para Lutero com os pensadores que vieram. Não se trata do tema deste livro, tá? Não se trata. Mas é algo importante a ser pensado. Esse é o segundo vídeo. No terceiro vídeo eu vou fazer algumas leituras das cartas de Lutero. Vocês vão ver do que eu estou falando, porque é importante conhecer a vida moral dele, porque quando a gente lê a vida dos santos, aqui ó, a vida dos santos, o que eles falam e o que eles fazem estão em harmonia. O que Lutero faz e o que o Lutero fala está em desarmonia. E isso é importante, porque atualmente tratam a teologia como se fosse uma ciência separada da vida moral, o que isso não é verdade. A ciência está ligada a uma vida moral e uma busca pelas virtudes, porque nós vamos fazer um vídeo aqui nesse canal sobre as virtudes. Aguarde! E pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um vídeo, acho que não foi tão breve quanto eu gostaria, mas não se esqueça, vai ter o terceiro vídeo ainda falando sobre a vida de Lutero. E leiam esse livro, é bem importante, ele não é tão grande assim, ele é bem fino, ó, tá? Não é tão complicado assim. E é sério, gente, se acalmem, não se apavorem, isso aqui é só uma resenha, o mundo não vai acabar, tá bom? Abraço, salve Maria!